Amém. Glória a Deus. Pai, seja convosco, amém, igreja? Amém. Glória a Deus, coloque-se de pé. Em nome de Jesus. Com muita alegria de estar na casa de Deus. Além de louvar o nome dele e aprender mais a palavra dele. Eu convido os irmãos que tiver Bíblia a abrir Colossenses 2, versículo 2 e 3. Ou quem quiser acompanhar também, ainda deixou. A palavra do Senhor fala bem assim: para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e em todas as riquezas da plena certeza da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Pai de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. A gente aprende com a palavra do Senhor que Ele tem alguns tesouros, e dois deles são a sabedoria e o conhecimento. E a gente precisa entender que não é de qualquer forma que a gente consegue chegar até esse tesouro. Que não é só pedir, Deus, me dá conhecimento, me dá sabedoria. Quando a gente pensa em tesouro, é uma coisa muito valorosa, é algo difícil de ser encontrado. E é assim o tesouro do Senhor. A gente precisa ter relacionamento com o Pai. E relacionamento não é uma coisa que a gente consegue de um dia para o outro. Você não conhece alguém só por saber o nome dela. Você não conhece alguém só porque você viu algum dia ela. Você conhece alguém convivendo todos os dias. Aleluia. Conversando, criando um relacionamento vivo, afetivo, de verdade. E é isso que a gente precisa criar. Aleluia. É assim que a gente consegue alcançar os tesouros da sabedoria. Meu Deus. Aleluia. E hoje a gente está aqui para conseguir alcançar um pouco desse tesouro. Glória a Deus. Conhecimento da palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você pode fechar os seus olhos. Aleluia. Vamos orar ao nosso Pai. Meu Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós colocamos em tuas mãos. Pai, tem misericórdia. Em nome de Jesus, meu Deus, Em nome de Jesus. a gente aprender um pouco mais de Tem Ti. misericórdia, Recebendo, Senhor, meu Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para nos oferecer. Meu Deus. Entregar a nossa vida, entregar o nosso Em nome louvor, de adoração, que pertence a Ti, não nos pertence. Ah, Deus, tem Receba misericórdia. do Senhor, meu Pai, todo louvor, toda Aleluia. adoração, e que os nossos corações estejam abertos para receber Em Ti. nome de Jesus. Abra o teu conhecimento e tua sabedoria. Aleluia. Amém. Que em teus braços a gente permaneça. Aleluia. Pode ficar à vontade, irmãos. Pode ser sentado, né? Glória a Deus. Seguro estou nos braços daquele que nunca
Glória a Deus. Viva a Deus, aleluia. Aleluia, Deus. Maravilha, Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A gente vem louvar Jesus em tua presença. Aqui estamos reunidos para adorar o nome dele. Aleluia. Glória a Deus. Em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. Então que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, trazer teu nome pra ti.
você. Essa noite vamos estar enrolando uma oração, verdade. Onde Jesus estava em terra, ele nos ensinou muitas coisas, para que nós possamos estar diante da presença do Senhor, ao longo das nossas vidas. E uma das coisas que ele nos ensinou foi essa oração, onde nós entregamos nossa vida a Ele e deixamos que o seu reino cresça sobre as nossas vidas. Nós possamos
Meus irmãos, boa noite a todos. Paz seja convosco, amém? Amém. Hoje meu coração bate em 3 direções. Primeiro, na direção da gratidão. Obrigado por terem vindo. Segundo, na direção de uma expectativa boa para essa noite. Eu não creio que essa noite será uma noite boa. Eu creio que ela já é uma noite boa. Aleluia, glória a Deus. E terceiro, na direção de um crescimento que, embora esteja no âmbito espiritual e coletivo, acontecerá também de forma significativa, individualmente dentro do coração de cada um. Aleluia, Sem glória mais a Deus. demora, irmãos, eu quero liberar as crianças e os adolescentes, kids e teens, que serão assistidos a partir de agora pelas professoras Patrícia e pela coordenadora regional, nossa irmã Cristina. Glória a Deus. Quem não conhece a Cristina deve conhecer a Adriana, né? Mas ela gosta de chamar de Cristina. Querido, sobrou espaço agora, hein? Meu Deus. Eu estou feliz porque essas crianças vieram. Esse monte de adolescentes. Porque a gente percebe uma certa fragilidade na gente quando a idade vai chegando. E certamente elas não serão o futuro. Ela é o presente da igreja. Glória a Deus. E será os futuros pregadores, cantores. Amém. Agora em nome de Jesus. E sem mais demora, vocês já sabem, nós estamos aqui para discorrer sobre um tema muito importante. E antes de a gente falar sobre esse tema, eu quero convidar os nossos professores. Vamos começar aqui pela irmã Sabrine, por favor. Irmã Gabriela, por favor. Pastora Karine, por favor. Nosso professor Diácono Marivaldo, que aceitou o convite de estar aqui nessa noite. E eu queria, aqui, nosso último professor, que é o pastor Roberto, que também deu sim para a gente aí. Pastor, o senhor será professor com a gente em 2023? Ele disse sim. Glória a Deus. Então, por favor, gente aqui. Quando ninguém tiver. Então tá bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, queridos, sem mais demora, a gente vai discorrer sobre esse tema que vocês têm ouvido falar na rede social, no seu telefone deve ter chegado no cartaz. Alguém pode me dizer o tema aqui? Alguém sabe o tema dessa noite? Tem seus professores, é claro. Alguém viu alguma coisa? Os valentes também. Glória a Deus. Queridos, antes de a gente prosseguir, queria convidar você a fechar os seus olhos. Nós iremos fazer uma oração. Logo após, os professores estarão cumprimentando a igreja, falando com a igreja, dando suas primeiras palavras aí. Nós pretendemos encerrar pontualmente às 21 horas, tá, irmãos? Para terça-feira que vem a gente concluir, por isso mesmo, nós dividimos em 2 dias, para não deixar ninguém sair daqui muito tarde. E também, para nós aproveitarmos a última terça-feira, será no dia 31. Ok? Vamos orar? Feche os seus olhos, por favor. Senhor, nós te adoramos pelo privilégio de poder estar aqui, neste momento de aprendizado, de ensino e de escola. O Senhor, melhor do que ninguém, sabe o quanto nós precisamos das tuas orientações. Professor aqui de verdade é o Senhor, Deus, e o Espírito Santo. Nós somos meros alunos que compartilham informações. Por isso, mais uma vez, clamamos por iluminação e entendimento, Deus. Pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes de prosseguir, também a gente vai poder contar com a pastora Sônia, dando aula em 2023 com a gente aqui, como ela
remedido quando for possível, quando der para ela. E também recebemos um sim aí do Diácono Alcides, que não está hoje, porque ele vai para uma viagem de trabalho, vai ficar fora aí nos últimos dias, não pode estar aqui hoje. Então nós temos um time aí muito bacana para poder trazer em 2023 aquilo que a gente tem de melhor para oferecer aos irmãos, porque nós entendemos que um dia nós recebemos o melhor de Deus. Portanto, o melhor de Deus não está por vir, o melhor de Deus já veio. Foi até a cruz, morreu, ressuscitou, está vivo para todo sempre. Amém? Vamos aplaudir a Deus, que a gente com a palavra da nossa irmã Gabriela. Boa noite, igreja. Paz seja com todos, amém? Para mim é uma honra e um desafio estar aqui. Estou com medo, mas vou encarar o desafio com perseverança. Amém? Peço que os irmãos me ajudem em oração, que não é fácil estar aqui não. Mas como eu falei, é um desafio e para crescimento. Amém? Glória a Deus. Boa noite, Pai seja convosco. Para mim também é uma grande honra. Fico muito feliz em fazer parte, estar junto de pessoas tão inteligentes. É um desafio muito grande, mas eu creio que a gente sempre tem algo para oferecer, algo para edificar na vida das pessoas. E a gente sempre pode aprender mais para edificar cada vez mais, e seja essa oportunidade não apenas para mim, para os professores que aqui estão, mas para todo mundo que está aqui também, porque da mesma forma que vocês estão aprendendo, a gente também aprende. E que assim a gente consiga também ensinar para as pessoas que estão ao nosso redor. É isso. Boa noite, paz seja conosco, né? Feliz, uma honra. Quando o pastor Saulo nos fez o convite, né? Claro, gente, claro que nós vamos. Mas, diante de uma palavra que ele sempre usa, e é algo que a gente pode levar conosco. O pastor Saulo diz bem assim: e quando nós nos disponibilizamos a ensinar, nós somos obrigados a estudar. Guardem, peguem. Então é desafio sempre, né? Nós nos colocarmos numa posição de ensinar alguém. Mas quando nós nos colocamos neste ponto, nós vamos aprendendo, nós vamos buscando, e isso nos alimenta muito. Então é muito bom estar aqui. Juntos nós aprendemos muitas coisas. E tudo para a honra e glória do nosso Deus. Obrigada a casa, as nossas vidas, a associação que estão juntos. Boa noite. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Eu falo para os irmãos, a igreja, pastor Roberto, pastor Saulo. Uma honra estar aqui. Eu recebi o convite, fiquei lisonjeado com esse convite. E na certeza estamos aqui aprendendo, não a respeito de marca, mas a respeito do reino. E isso que nós estamos fazendo aqui hoje é aprender mais sobre o reino. E estamos quebrando muitos paradigmas diante de uma sociedade tão fechada que vivemos nos dias atuais. Homens amantes de si mesmo. Mas quando eu recebi o convite, eu falei, vou com certeza. Não é fácil estar aqui, confesso para os irmãos, mas pela misericórdia do Senhor, segundo a Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui para aprendermos junto com os irmãos. Sabem, com os irmãos, nós não somos donos da verdade, mas a verdade está com cada um de nós, porque todos nós temos uma verdade dentro de nós, o Espírito Santo de Deus que habita em cada um de nós. Glória a Deus. Meu pastor vai falar? Glória a Deus. Amém. Os irmãos que atendeu o convite de estar na escola bíblica de férias. Um homem
chamado Rui, professor da Faculdade Batista de Vitória, reverendo da Igreja do Evangelho Quadrangular, um dia disse a seguinte frase numa reunião de pastores: nós precisamos aprender a aprender, porque ninguém sabe o suficiente que não possa aprender um pouco mais. Todo aprendizado levamos para a vida toda. Nunca mais esqueci essa frase e é a grande verdade. Obrigado por vocês terem vindo, porque sem vocês não tem escola bíblica de férias. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, então vamos ao texto de segundo livro do profeta Samuel, lá no capítulo 21, verso 15, ao nosso texto base. Nós estudamos nessa noite. Quero dizer aos irmãos que essa escola você pode levantar as suas mãos, você pode fazer um comentário, como também você pode tirar suas dúvidas com as perguntas. Então não fique envergonhado de levantar as suas mãos e perguntar, e também de fazer algum comentário caso você queira. Esteja à vontade, tá bom, meus irmãos? Livro do profeta Samuel, o segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 21, versículo 15. Glória a Deus. Se vocês quiserem fazer todos a mesma leitura, a gente olha para o telão. Se você prefere seguir o seu exemplar da Bíblia Sagrada, você tem toda a liberdade, como sempre. Você está na casa do seu pai. Diz assim a partir do verso 15: tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. E desceu Davi, e com eles e os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. Verso 16: e Esbibenobe, que era um dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, intentou ferir a Davi. Porém Abissai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco a peleja, para que não se apague a lâmpada de Israel. Amém? Glória a Deus. Queridos, a gente, eu particularmente, cresci ouvindo a tão famosa frase: o Senhor descansa no céu, aqui você tem que dar o sangue. E como a gente cresce dentro de algumas culturas, a gente acaba esquecendo de perguntar a Deus se aquela cultura é verdade e se aquela cultura é o que Ele quer para as nossas vidas. Então, lendo Gênesis, a gente percebe logo no início que Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º. Lendo o livro de Levítico, no capítulo 23, você descobre que Deus disse ao homem: vocês trabalharão durante 6 dias, e no 7º dia vocês descansarão. Lendo Levítico, capítulo 25, você descobre que Deus instituiu no meio do seu povo um ano chamado o ano de jubileu, onde a ordem de Deus era: a terra precisa descansar no período de 1 ano. Não se preocupe com a colheita, porque eu vou providenciar para vocês. Então, qual é a cultura do céu? Descanso. Deus descansou
falou para os homens descansar e disse: eu quero que a terra também descanse. E como a gente cresceu nessa ideia de que o seu descanso é no céu, a gente não se dá o direito de descansar, e porque nós não nos damos o direito de descanso, nós nos afadigamos, nos implodimos e, por causa dessa verdade, perdemos muitos guerreiros na guerra. Como era o caso de Davi, que quase morreu aqui em 2 Samuel, capítulo 15, verso 25. Então a ideia dessa escola hoje é atentar para a verdade do descanso que Deus tem para cada um de nós. Obviamente nós leremos aqui outros textos, serão citados outros textos, mas de abertura, o que a gente quer dizer é isso: nosso descanso é aqui, nosso trabalho é aqui, e o nosso lar, e a nossa eternidade é no céu. Bem, eu quero deixar a pastora Karine fazer os primeiros comentários, em nome de Jesus, depois a gente segue aí com os demais. A gente precisa tomar muito cuidado, né? Quando a gente fica sempre escutando as mesmas coisas, né? E aí, quando a gente para esse momento, pegar a palavra do Senhor, o pastor Salmo, ele ditou 3 exemplos para nós sobre o descanso. E aí nós precisamos entender que nós precisamos descansar. Todos os momentos. A psicologia diz isso, né? Senão o nosso emocional, a gente não aguenta, a gente falha. E a palavra também nos ensina em organização, ou seja, o reino de Deus ele não para, ele avança, é contínuo, é sempre. Mas o povo de Deus é aquele que trabalha no reino. Esse se reveza para que o reino não pare. Deus não precisa de nós, nós precisamos de Deus. E quem continua a obra, né, é Ele. Então, nessa organização, nós descansamos. Então, às vezes, a gente acaba entendendo erroneamente quando fala isso. É bom a gente parar para estudar, né? Não, irmãos, nosso descanso é lá no céu. Aqui não. Agora, a gente também precisa entender em qual sentido que a gente fala isso, né? Porque, por exemplo, vamos dizer que nós estamos falando, né, numa batalha espiritual contra o inimigo, que a palavra do Senhor diz que o inimigo ele vem para matar, roubar e destruir, e ele não descansa e não para. E essa luta, ela precisa ser continuada, não dá para descansar, né, diante desse fato. E aí, eu queria deixar nós até vimos aqui no início, eu fiquei falando com as meninas assim, é aquele versículo lá do escudo, né, da armadura de Deus. Eu falei assim, pastora Sônia, Hebreus 6, já se dá atenção comigo, Hebreus 6. Eu abri Hebreus 6 e não achava a armadura de Deus genial. Eu, gente, onde que está a armadura de Deus? Aí, coisa linda, Eliana, Efésios, né? Então, a gente descobre que nós precisamos estar o tempo todo revestido com esse escudo da fé, né? Aí a gente descansa no Senhor, estamos fortalecidos espiritualmente, vencendo uma batalha que não para, porque Satanás ele não para, mas o nosso emocional para. A gente no dia a dia, no trabalho, na igreja a gente para, né? A gente se reveza, porque imagina você num trabalho simples dentro do seu ambiente, né, da sua igreja. Você sempre é escalado para limpar a igreja. Você limpa a igreja segunda, terça, quarta, e você faz com prazer. Você trabalha porque você ama, você serve ao Senhor, é um lugar que recebe pessoas. Irmãos, mas chega um dia que você vai cansar. Então nós precisamos descansar. Sim. Muito bem. Já, Marivala? Entro porque estamos tentando passar para cada um de nós, primeiramente, que é bíblico. Deus instituiu descanso. Precisamos descansar.
E vivemos numa cultura, em um país onde tudo é correndo, onde o tempo já não existe mais. O homem atrás de cada dia, satisfazer os seus desejos próprios, um bem-estar melhor para a família, ou os seus objetivos, e esquece que Deus colocou que nós temos que descansar. E na correria, na busca cotidiana do homem em si, ele acaba se cansando e não entende o porquê que ele está se cansando. Muitas vezes se pergunta por que eu estou cansado. Exemplo claro que a pastora Karen colocou aqui: muitas vezes você que vem para a igreja toda semana, em dado momento você vai cansar. Por que você vai cansar? É uma coisa natural do ser humano. Nós vamos cansar, porque a nossa matéria, o nosso corpo físico, ele tem probabilidade para se cansar mesmo, devido ao gasto da energia. Mas esquecemos que Deus temos que descansar. Então hoje o que nós vamos buscar aqui entender é que nós precisamos descansar. Mas é descansar de qualquer maneira? É descansar de qualquer jeito? É descansar de qualquer hora? Não. É descansar em Jesus. Primeiro nós temos que tirar algo da nossa mente. Falo primeiramente o eu aprendi, cresci, como o pastor Samuel falou, nosso descanso é no céu. Hoje nós temos que sair com essa dúvida tirada da nossa mente. O nosso descanso não é no céu. O nosso descanso é em Jesus, porque Ele é o nosso descanso. O primeiro ponto é esse, né? Então temos que descansar, irmãos. As irmãs, nas tarefas diárias, na casa dia a dia, tem que tirar um tempo para descansar. Descansar o corpo físico mesmo. Porque o corpo físico ele se cansa, o mental se cansa, o psicológico se cansa, e o espiritual também se cansa. Então hoje, esse tema, ele veio para nos atentarmos que nós precisamos descansar. Glória a Deus. Daniel? Saber. Em Eclesiastes fala que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então a gente entende que existe um processo na vida. Tudo que a gente faz, existe um processo. E existem fases nesse processo. Enquanto a gente vive pulando fases, ou esquecendo, por exemplo, de descansar, a gente se esquece que na próxima fase a gente precisa estar preparado para viver aquilo. Se a gente não estiver preparado, a gente pode perder algo de Deus. A gente pode perder alguma oportunidade. Então, dentro desse processo, a gente precisa descansar. Também faz parte do processo descansar. A gente precisa entender que há tempo para todas as coisas, inclusive para o descanso. E se a gente pula essa fase, a gente pode perder outra coisa. Era exatamente isso que eu ia falar. Que se a gente não para descansar, a gente acaba perdendo coisas que vêm do céu, que vêm de Deus pra gente. Porque simplesmente quando a gente está cansado, a gente fica disperso. É assim no nosso trabalho, é assim na nossa família, é assim com os nossos amigos. Se a gente está cansado, a gente acaba perdendo aquilo que vem de melhor, né? Então por isso a gente realmente precisa descansar sim. Maravilha. Então vamos lá, gente. A gente vai tratar aqui em relação ao cansaço. Nós vamos lá. Primeiro ponto, origem. Segundo, razão, frutos, tipo e intensidade, resposta que a gente pode dar. E por fim, como resolver essa questão e viver da melhor maneira. Então, eu vou citar 2 tipos de cansaço que estão nos textos. Depois os professores vão seguindo aí com outros tipos de cansaço que a gente pode percorrer. E os irmãos também, lembre-se, só levantar a mão, vamos chegar com o microfone para você aí, e você pode também colaborar conosco aqui sobre cansaços que podem acontecer na vida da gente. Então nós vamos tratar agora da origem. Veja bem, primeiro, quando você lê o livro de Samuel, no capítulo 21, você vai perceber que virando mais algumas folhas, o livro vai terminar.
Nós já estamos aqui finalizando o livro de 2 Samuel, que vai até o capítulo 24, onde vai falar da morte de Davi. Davi estava, portanto, já com uma certa idade, quando ele vai para esta guerra contra os filisteus. E você vai perceber que Davi era implacável na guerra. Davi, quando tinha 17 anos, matou Golias. Davi, com 20 anos, derrubou muita gente, venceu muitas guerras. Mas esse Davi, de 2 Samuel 21, a partir do verso 15, já é um Davi mais de idade. E uma das coisas que a gente vai perceber que gera cansaço na vida da gente é a idade. Alguém concorda? Diga amém. Principalmente os mais velhos ainda. Então, primeiro, idade gera cansaço. Segundo, o texto que nós lemos diz assim: e de novo os filisteus fizeram guerra contra Israel. Davi foi com seus soldados, ele lutaram, Davi se cansou. Perceba a expressão do texto. E de novo os filisteus fizeram guerra contra Israel. De novo. Porque essa briga com os filisteus, você vai ver quase que em todo o Velho Testamento. Israel e filisteus são inimigos número 1. E essa batalha não começa por aqui na época de Davi. Essa batalha começa lá na saída do Êxodo, quando o povo ainda estava saindo do Egito, e eles foram passar pelo território dos filisteus, que são gigantes. Você vai ver que nesse texto aqui tem 4 gigantes pelo menos. O que Deus fez? Deus chamou Moisés e disse: Moisés, volta e desce, e vai em direção. Aí Deus fala com Moisés assim: vai em direção a um lugar chamado Pinaidóide, que significa beco sem saída, que é onde acontece o episódio da abertura do Mar Vermelho, porque o povo de Israel fica encurralado, não tem nada o que fazer. É de fato um beco sem saída, para a direita não dá para ir, para a esquerda também não, e eles ficam encurralados. Então Deus viu que Israel ia passar pelo território dos filisteus, como está em Êxodo 13, acho que verso 17. Então ele pede a Moisés para voltar com o povo. Então essa luta é uma luta de desde sempre, portanto, guerras repetidas. Então aqui no texto, de forma clara, a gente percebe que existe pelo menos 2 origens de cansaço: idade e guerras repetidas. Tem guerras que a gente não aguenta mais lutar. Tem hora que a gente fala: pai, de novo, não é possível. Isso cansa a gente. Então você vai ver que existem vários locais de origem aonde se começa o cansaço. A gente perceber aonde está a origem é o ponto principal para a gente poder combater. Aí nós temos outros aí, quero deixar os irmãos citarem, outras fontes de cansaço. Quem trouxe aí, os professores, ou o irmão queira falar sobre origem de cansaço? O que pode gerar cansaço? Pastor Santo, antes de nós entrarmos na origem do cansaço, quero que os irmãos prestassem atenção aqui no texto. Tiveram, mas os filisteus, uma guerra contra Israel. Vamos prestar atenção? Não foi Israel que foi contra os filisteus. Foi os filisteus, que é uma terra de gigantes, que vieram contra Israel. Então sabe de uma coisa: você sair daquela porta ali, já vai ter um gigante lá fora contra você. Sempre vai existir alguém contra você. Sempre. Como o pastor Salmo disse, é a terra dos filisteus com Israel, era desde sempre, desde o começo. E o texto é bem claro: que foram os filisteus que vieram contra o povo de Deus, Israel. E quando a pessoa ela se converte ao Evangelho, a Cristo, nós tínhamos um futuro certo, agora os problemas foram todos resolvidos, né? Agora é só bonança, é só alegria. Mas não é isso, não, irmão. A partir do momento que você aceita o convite de estar aos pés de Jesus, se convertendo a Ele, aí começa uma guerra 24 horas por na sua vida. E não é qualquer uma guerra. São gigantes que se levantam
para tentar te derrubar, para tentar fazer você desistir. Você sabe qual é o seu gigante. Às vezes pode ter alguém que hoje está enfrentando o gigante da enfermidade, o gigante da solidão, o gigante da angústia, o gigante da depressão. Eu não sei qual é o gigante que se levantou contra você, mas uma coisa eu tenho certeza: o Deus que você serve, Ele é fiel para te capacitar para você vencer esse gigante. Embora você possa até se cansar, como todos nós nos cansamos, mas hoje nós já sabemos que o nosso descanso ele está em Jesus. Então, qual é o outro tipo de cansaço na linha que o pastor Salmo está falando? Você viver isolado. É a origem do cansaço. Porque você vivendo sozinho, você não tem muitas vezes a quem recorrer, a quem se abrir, a quem falar com alguém, a buscar um conselho. Então, se você estiver fora do corpo, sozinho, é mais uma origem do cansaço. A outra origem do cansaço, alguns irmãos talvez vão discordar, né? Porque tem pessoas que gostam do poder centralizado. A minha visão crítica e prática das coisas, politicamente falando, o poder ele precisa ser descentralizado. Aonde eu quero chegar? A individualidade traz cansaço. E isso às vezes nós cometemos no nosso casamento, com os nossos filhos, no nosso trabalho e na igreja. Nós precisamos deixar de ser individualistas. Êxodo 18, Jetro e Moisés. Moisés ele estava à frente, né, de uma missão onde existiam milhares de pessoas. E essas pessoas levavam problemas para serem resolvidos. E muitos problemas. Só que chega um momento, irmãos, que você não dá conta. Chega um momento que não dá para você. E se você persistir na individualidade de querer sustentar uma situação onde você não consegue abraçar, como famosa, o dito popular, abraçar o mundo, a gente não consegue. A individualidade traz cansaço, é a origem. E aí, em Êxodo 18, a gente descobre que Jetro, o sogro de Moisés, ele fala: ei, por que você não divide isso aí? Por que você não levanta, né, de 50 unidas, de 100 unidas, de 500 unidas, né, para dividir esse fardo? Você não vai deixar de ser aquilo que Deus te chamou para ser. Isso ninguém tira de você. Quando Deus ele te levanta para algo, quando é de Deus, ninguém tira de você. Então a gente precisa aprender a descentralizar as coisas. O que é descentralizar as coisas? Quando você não está, tudo funciona. E aí você fica muito feliz quando funciona melhor ainda na sua ausência. Ou seja, você está formando líderes. Você está formando os filhos. Quando você não está na sua casa, a sua casa não fica uma bagunça. Você chega, a sua casa está organizada, cheirosa. A gente não pode centralizar as coisas. Então a individualidade traz muitos problemas. É a origem de um cansaço. E nós às vezes vivemos isso. Por medo, por segurança, né? A individualidade. E outro fator também, pastor Salmo, irmãos aqui presentes, essa mesa linda. Identificar quando nós somos individualistas é muito difícil. Por quê? O individualista, ele sabe, ele faz, ele acontece. Eu sei fazer. Eu sempre fiz desse jeito. Sempre foi dessa forma. Eu sempre funcionou, né? E aí fica muito difícil de você desfazer isso, né? Então essa é uma origem bem, assim, é preocupante. Porque a gente não quer admitir, é difícil, né? Você descentralizar o trabalho, porque você sempre dá conta, mas chega uma hora que pensa. Pior do que você identificar é você deixar
de ser individualista. Algumas conversas que eu tive com a pastora Maria por esses dias, inclusive, a gente estava comentando sobre isso, o quão as mulheres de hoje estão, desculpa os homens, mas o quanto que as mulheres de hoje em dia estão individualistas nas casas, nos trabalhos, porque principalmente em casa, no casamento e com os filhos, porque não funciona, não vai para frente. Se você não pega e faz, não vai para frente. E aí você faz o quê? Como que você deixa de ser? Porque se você parar, para. E aí? E para. E para você deixar de ser é muito difícil, porque às vezes eu por exemplo, estou dando exemplo de mim, tá, gente? Se você não faz, não é feito. E aí você fica olhando e você não aguenta. Você tem que ir no supermercado, você fica aqui, ó. E aí, vamos, cara. Fica quando você vai comer. E não vai. Desculpa, né, os homens, mas as mulheres estão um pouquinho cansadas, hein? Só uma observação sobre a individualidade que a pastora Karine citou sobre Jetro e Moisés, que o conselho de Jetro que fez Moisés abrir os olhos e perceber que sozinho ele não ia conseguir dar conta. E o interessante é que Jetro que aconselhou Moisés sobre, por exemplo, os 10 mandamentos. Como que é interessante isso? Como que é importante um líder escolhido por Deus conseguir entender que ele precisa escutar conselhos, que ele precisa estar atento às pessoas que estão ao seu redor, aos conselhos que as pessoas dão, porque isso pode vir de Deus. Isso eu achei muito interessante. Uma outra questão que eu gostaria de falar seria sobre a reciprocidade. A base dele está em Mateus 19, 27. Todo mundo conhece a passagem do jovem rico. Quando o jovem rico pergunta a Jesus o que ele precisa fazer para herdar a vida eterna, e Jesus fala. Deixa eu abrir o versículo. Antes desse versículo, Jesus fala sobre os mandamentos: não matarás. E então, quando Jesus fala referente a ele abrir mão de tudo que ele tem e dar aos pobres, ele simplesmente vai embora, triste. E então Jesus fala, referente à dificuldade de um rico entrar no reino dos céus, e chega nessa parte desse versículo de 19, 27. Pode abrir, Sabine, por favor. Lucimara, perdão. Então Pedro respondendo disse: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Pedro perguntou para Jesus: bom, se o Senhor está falando que para entrar no reino dos céus a gente tem que abrir mão de tudo, dar aos pobres e te seguir, a gente fez isso, então o que a gente vai receber? E Jesus falou exatamente isso: vocês vão herdar o reino dos céus. E aí a gente aprende sobre reciprocidade. Eu falei sobre relacionamento na ministração do louvor. O que é a reciprocidade? O que significa? É dar e receber. A gente tem esse costume, muitas vezes até na nossa vida cristã, de querer muito de Deus, de pedir muito a Ele, de pedir. A gente às vezes acha que Deus é uma caixinha de presente, né? A gente sempre quer receber algo, só que a gente nunca quer entregar. E aí que tá, como que a gente quer dar o reino dos céus sem ter reciprocidade com Deus? Sem ter um relacionamento, sem entregar e não apenas querer receber. E isso às vezes nos cansa, porque isso diminui o nosso relacionamento com Cristo. Quando a gente tem um relacionamento fraco, quando a gente tem uma intimidade fraca, medíocre com Deus,
a gente deixa de ouvir a voz dele. A gente fica cansado. E é através dele que a gente consegue força. É através de Cristo. Se a gente não tem contato com ele, não tem como ser forte. Muito bem. Irmão Edson, quer? O que a pastora Karina falou sobre o sogro de Moisés, quando muitas pessoas, às vezes, ao invés de, como eu falei, critica, ao invés de aconselhar, às vezes a pessoa critica. Fulano fala, a pessoa faz isso. Não, ao invés de falar o que ele falou, às vezes ele fica criticando as pessoas. O que acontece? Hoje nós também estamos vivendo um período onde nós justificamos as nossas falhas. Nós não aceitamos e nós não falamos quando nós erramos, ou então quando o outro tem razão. Vamos supor, você deu um exemplo. Pastor Karina, eu acho que um período de louvor poderia ser 2 louvores. Vou dar um exemplo. Na escola bíblica, talvez eu vou mais falar, poxa, para a gente conseguir falar, ter um debate legal, eu acho que podia diminuir os louvores. Por desenhar essa ideia. E aí, eu, como líder de louvor, eu ficar numa posição, não. Sempre foram 3, 4 louvores, eu vou permanecer com 3, 4 louvores. Eu amplio a minha visão em entender que, cara, a gente vai ganhar mais tempo no nosso bate-papo e vamos levar para a mesa a ideia do irmão, Então, hoje nós justificamos muito os nossos atos. Olha, sabe o que é, irmão? É porque 3 louvores a gente consegue envolver mais a igreja. E se eu coloco mais a igreja fica mais animada. E aí na próxima terça-feira, ao invés de vir 50, vai vir 100 irmãos. Então eu justifico algo que é injustificável. Entendeu? Está vindo uma ideia bacana, legal. Não estou falando que vai ter só 2 louvores, não, tá, irmãos? Estou dando um exemplo, tá? Mas a gente deixa de receber uma ideia legal e começa a justificar. Então hoje, irmão, a gente está vivendo um período onde as pessoas, elas não dão braço a você mesmo. Tem dificuldade de aceitar, críticas principalmente. Críticas, a gente precisa ter maturidade do reino de Deus, do Senhor, em visualizar a crítica construtiva. Também as coisas, quando vem para destruir, a gente também tem que estar ligado no céu, como foi dito aqui agora, A espiritualidade está ali fortalecida no Senhor e entender. Mas tem umas coisas que a gente precisa mudar em nós. E a individualidade faz isso com a gente. A gente justifica os nossos erros, a gente justifica as nossas falhas, não aceita quando nós falhamos e não pegamos a ideia, porque a ideia não é minha. E aí o reino não avança. Muito bem. Alguém quer fazer um comentário, tirar uma dúvida, fazer uma pergunta? O microfone até você, deixe pensar. Quantos irmãos aí pensam se querem falar ou não? Eu queria falar aqui, mas preste bastante atenção, porque são as origens que nós estamos tratando aqui. Então veja bem, depois que eu falar dessa origem, vou fazer a defesa aqui dos homens, irmãos? Vou deixar parado para colocar. Fica tranquilo. Está bem acompanhado, relaxa. Calma aí. Meu Deus, calma, gente. É só um... Vou precisar do Elismar para poder me ajudar. Está preparado aí, irmão? É o seguinte, nesse texto, 2 Samuel 21, a partir do verso 15, tem 4 gigantes aqui. O primeiro se chama, como nós lemos, Esbivenó. Qual é a tradução deste nome em português? Sua habitação. Depois, vai se levantar um outro gigante na mesma guerra, com o nome chamado Zá, que significa limiar ou início. Depois vai levantar um outro gigante chamado Golias, com o mesmo nome que Davi matou quando tinha 17 anos. Mas agora Davi está quase morrendo. Mas é o mesmo
nome. É tipo assim, quem chamava Paulo também chama Paulo. Então, Golias é um nome popular no meio dos filisteus. E Golias significa o exilado. Perceba. Isbibenome, sua habitação. Golias, o exilado, fora da sua casa. Zaf, limiar, início. E o último gigante não tem nome, é desconhecido. Perceba, a origem do cansaço, muitas vezes, a origem do nosso cansaço está dentro da sua habitação. E muitas vezes, por não perceber, tratamos-o de fora como se fosse o culpado pelo cansaço que está sendo gerado dentro da nossa habitação. Breno, você não tem nada com isso, o problema é com a minha esposa. Eu não tenho nenhum direito de chegar aqui porque briguei com a minha esposa em casa, estressado com você. Entende? Origem do cansaço. Para onde está vindo esse cansaço? Ou, muitas vezes, inverso. É o Golias, é o exilado. A origem do cansaço está do lado de fora. E eu pego esse cansaço do lado de fora e reflito ele aonde? Nos meus filhos, na minha esposa, no caso das mulheres, nos seus maridos. Perceba como descobrir a origem do cansaço é importante. Só que muitas vezes não é nem dentro de casa e nem do lado de fora. Muitas vezes é porque nós estamos começando alguma coisa. É o início de alguma coisa e todo início realmente é muito cansativo. E eu não sei o que você está iniciando, mas pode ser que seja muito cansativo isso. Inclusive nós estamos iniciando o ano, de repente, esse início de ano possa ser para cada um de nós muito cansativo. E o pior, tem origem que a gente desconhece, a gente nem sabe de onde está vindo. Porque o quarto gigante não tinha nome. E se levantou mais um gigante contra Israel e não fala o nome. O gigante é desconhecido, vai gerar cansaço, vai. Da onde está vindo? Não sei. Eu só sei que eu estou cansado. É dentro de casa? Não. É no trabalho? Não. É na igreja? Não. Eu não sei onde eu estou cansado. Não se preocupe, a gente vai tratar tudo isso. Na aula que vem a gente vai dar todas as direções para como a gente responder e reagir nisso. Mas são origens de cansaço que a gente precisa estar atento para responder adequadamente. Nossa defesa agora, homens, me ajuda aí. Existe, pega o microfone. Coloca lá na mão do Elismar, por favor. Esse varão aqui, ó, ele vai explicar para nós, levanta a mão, Elismar. Ele vai explicar para nós a diferença entre governo e função. E você vai entender por que o homem muitas vezes não entende de função. Explica para nós. Uma situação difícil aqui. Mas antes um pouquinho aqui, eu gostaria de expressar algo que a pastora Karine colocou, o assunto Karine, né? Dele, salve para mim, né? Eu tenho que falar dele. Está correto, não é isso? Eu estava meditando aqui de quando o Jetro ele com muita experiência com Deus e com muita, por certo, dedicação, cautela, sabedoria, discernimento, equilíbrio, ele chega para Moisés e diz para ele, mostra para ele, ensina para ele que ele precisava descansar, que ele sozinho ele não iria suportar, e se ele desse sequência na forma que ele entendeu, ele não iria suportar, ele iria morrer. E ele estabelece aqui algumas características de homens que Moisés precisava chamar. Não foi pessoas normais. Os homens que precisavam auxiliá-lo para que houvesse descanso precisavam de ter algumas características. Não poderia ser um homem que não tivesse experiência, que não tivesse habilidade, que não tivesse equilíbrio, que não tivesse discernimento, que não conhecesse de nada. Ele precisava conhecer de algo. E eu gostaria de ler que ele diz bem assim, olha. Primeiro ele fala bem assim,
Moisés, ouve agora a minha voz e eu te aconselharei, sabe por quê? Porque Deus está contigo. Que é de suma importância, né? Nós aconselharmos e afirmarmos que Deus está conosco, que Deus é contigo. E se Deus está conosco, meus irmãos, olha, tudo fluirá de uma forma maravilhosa. O equilíbrio virá, o discernimento virá, o fortalecimento virá, e o nome de Deus será glorificado, porque nós obedecemos e no Senhor nós alcançaremos descanso. E as características dos homens são o seguinte: olha, procura Moisés dentre o povo, primeiramente, homens capazes, homens que sabem o que está dizendo, homens que conhecem o que vai fazer, homens que ouvirão a tua voz e que estarão ao seu lado. E que no momento em que você mais precisar desses homens, eles serão capazes para contribuir com você, para lhe ajudar, para lhe estender as mãos. Aí você vai encontrar descanso. Mas tem que ter características, tem que ser homens diferentes. Não podem ser qualquer um, tem que ser homens capazes. Segundo, de suma importância, tementes a Deus. Para mim é de suma importância. Se você deseja ter algo, pessoa que vai lhe auxiliar, que vai contribuir com você, olhe para aqueles que temem a Deus. Na sua capacidade, ele tem que ter essa característica de ser temente a Deus, de conhecer o que está falando, de ter experiência profunda com Deus. Porque quando você separa pessoas assim, quando eu falo de homens e irmãos, homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, nós precisa de temer a Deus, de ter essa profundidade, essa experiência com Deus, que com essas pessoas do seu lado você alcançará descanso. E o terceiro é homens de verdade. Que coisa maravilhosa, né? A Bíblia nos ensina que nós devemos conhecer a verdade e ela que nos liberta. E quando nós falamos de libertação, quando você fala assim, alcancei uma libertação, você se sente livre. E nessa liberdade, nessa libertação, também nós alcançamos descanso. Então são homens de verdade, homens capazes, homens de verdade, homens que temem a Deus. E para finalizar, aqueles que aborrecem tudo aquilo que não condiz, não estabelece, não fala, não deseja, homens de avareza, né? Aqueles que não se aprofundam, que não desejam ter uma experiência mais profunda com Deus. Então nós devemos entender que esses homens, essas pessoas, essas características foi estabelecido por Deus. Jetro queria tão somente ensiná-lo, dizer para ele: olha, separa pessoas com essa característica, porque fazendo assim você será bem sucedido e o nome do Senhor será grandiosamente glorificado. Salve. Posteriormente, na segunda aula, nós vamos falar sobre esse assunto aí: função e governo. Tá bom? Pode ser? Me pegou de surpresa. Então tá bom, então aguarde a defesa dos homens aí na próxima aula. Nós estamos caminhando para o nosso final. Então, nós já falamos aqui de forma bem clara. Nós estamos caminhando para o nosso final. São 20 horas e 51 minutos. A gente tem que encerrar 21 horas certinho, para os irmãos poderem voltar terça-feira que vem, ok? Pode falar, bem, antes de a gente partir do encerramento. Então, boa noite, igreja, paz seja convosco, amém? Voltando na palavra que o pastor Salmo falou anteriormente, identificar a origem do cansaço. E como isso muitas vezes é difícil. Você identificar da onde está vindo o cansaço que muitas vezes você está sentindo e que você não consegue encontrar um motivo aparente. Só para poder dar como exemplo, o ano passado eu passei por uma situação
onde eu precisava identificar o meu cansaço. Que muitas vezes a gente vê um cansaço físico, mas esse cansaço, ele é originado às vezes até de um cansaço mental. Só que a gente não sabe identificar se o cansaço é mental, se o cansaço é físico, porque muitas vezes ele se mistura, né? Porque o cansaço físico muitas vezes ele é reflexo do cansaço mental. Então, como eu não consegui identificar, eu procurei um médico. Eu preciso saber a causa do meu cansaço, que era algo que realmente estava me incomodando. E na consulta, né, você fala como você está se sentindo, o que, né, aparentemente você tem, e o médico olha para você e fala, pode ser estresse, pode ser ansiedade. Eu saí da consulta e falei, tá, e aí? É estresse ou é ansiedade? Então, muitas vezes, assim, você tenta realmente identificar e você tenta descobrir, será que eu estou realmente muito estressada? Mas se eu estou estressada, algo está causando estresse. Se eu estou com ansiedade, algo também está gerando essa ansiedade. Então, na realidade, né, o médico pode ser realmente um cansaço por causa de trabalho e tal, né, que medicou e tudo. Mas eu entendi que eu precisava realmente, identificar pessoalmente da onde estava originando aquele cansaço. E eu entendi que muitas vezes a pastora Karine falou ali no início, de você descentralizar, né? Que é o quê? Você delegar coisas que de repente você está fazendo. Mas muitas vezes acontece que pessoas centralizam em você muita coisa. E você se sente cobrada e na responsabilidade de atender a tudo aquilo. Então muitas vezes eu me vi assim, muita coisa sendo centralizada em mim e muitas vezes não necessariamente precisava ser eu a pessoa para resolver aquilo. Então eu entendi que eu precisava, como eu vi uma frase, achei muito interessante, eu precisava aprender a dizer não sem me sentir culpada. Porque muitas vezes você deixa de dizer um não, porque você fala, não, eu não posso dizer não. Eu tenho que fazer, eu tenho que realizar, eu tenho que atender, eu tenho que estar. E nisso você vai se sufocando. E gera aí realmente um cansaço que você passa a nem identificar mais de onde ele está vindo. Então eu acho que isso é muito importante, você saber o momento também de dizer não. Que o não, ele vai te trazer de repente naquele momento benefícios para a sua vida física e mental. Muito bem. A experiência pessoal, para a gente perceber que é uma coisa do nosso dia a dia, que não se luta, acontece com qualquer um. Por isso que o tema é: os valentes também se cansam, até os mais fortes se cansam. Então a gente está aqui justamente para jogar limpo e abertamente, para a gente poder tratar da forma correta. Nós estamos caminhando para o final, e aí eu quero deixar os professores fazerem as considerações finais, e depois nós vamos agradecer a Deus. Queridos, então hoje nós aprendemos, não importa o quão forte você é, ou quão fraco você é, o cansaço chega para todos. Isso é inevitável. Mas há uma diferença daquele que serve a Deus, ou quando o cansaço chega até ele, e daquele que não serve a Deus, o cansaço chega até ele. Aquele que não serve a Deus, quando o cansaço chega até ele, seja qual for o cansaço, muitas vezes se desespera. Muitas das vezes eles pensam até mesmo tirar suas próprias vidas. Muitas das vezes até tiram as suas próprias vidas, porque não tem a experiência que nós temos com esse Deus. Então eles se desesperam. Eles procuram de um lado para o outro tentar achar a solução, tentar encontrar onde que está a origem do seu cansaço, e não se encontra. Mas aquele que serve ao Senhor, quando o cansaço bate, nós sabemos até recorrer. Às vezes é o seu líder, às vezes é aquela pessoa que está próxima de você, é o seu pastor, é a sua pastora, é aquele ancião, anciã. Você sabe, eu vou me abrir com ele, porque ele vai sempre dar uma palavra, vai me dar uma saída, vai me dar um horizonte. E além de tudo isso, você tem a palavra. A partir de hoje eu te convido você
a se relacionar mais com isso aqui, com a palavra, porque aqui tem a chave, aqui tem o caminho para você descansar do seu cansaço, para você não se desesperar, porque o cansaço vai vir, meu querido, pode ter certeza, uma hora ou outra o cansaço vai chegar até você, seja qual for, mas sabe uma coisa, se alimente da palavra, e quando o cansaço vier, você vai alcançar a condição de vencer o seu cansaço. Glória a Deus. Pastora Karine? Então, nosso texto base fala de Davi. E aí nós aprendemos hoje que Davi era um homem temente ao Senhor. Um pouco antes do capítulo 21, Israel estava passando por um momento muito difícil, eram 3 anos de fome. Então, entrou numa batalha com os filisteus e estava saindo de uma outra, né? E aí a gente aprende o seguinte: no momento da dificuldade, que isso acontece com a gente, com você na sua casa, no seu ministério, onde nós estamos, no nosso trabalho. No momento de dificuldade e luta, a gente quer enfrentar. Davi fez isso, porque ele sempre foi referência, ele sempre foi guerreiro. Ele sempre fez aquilo. Ele matou o gigante. Ele sempre enfrentou o problema. Só que ele não identificou a idade dele. Já não dava mais. Agora, a gente vê quando a palavra de Deus é colocada em prática. Buscar primeiro o reino dos céus. Ele viveu isso. Exatamente isso. Ele tinha conexão com Deus. Então, o fator idade falhou, mas por ele ser obediente ao Pai, o Senhor levantou no meio dele um que serviu de escudo e matou o gigante que queria matar Davi. E aí a gente aprende mais uma coisa: ele ouviu o recado daquele, falou: olha, na próxima você não vai não, porque agora esse não é mais o seu chamado, mas você continua sendo referência para o nosso povo. Então não foi tirado nada dele, ele continuou sendo protegido e usado por Deus. Então foi tremendo. Uma palavra muito forte para nós. Eu ia falar exatamente isso, que a gente consiga aprender a identificar as possibilidades que a gente pode utilizar para evitar o cansaço, o que a gente pode fazer para evitar o cansaço, mas que a gente também consiga identificar quando a pessoa que está do nosso lado esteja cansada. Porque foi isso que o servo de Davi fez, salvou a vida dele, mas ele não só salvou a vida dele uma vez, eu acredito nisso. Quando ele falou para Davi para não ir mais, ele salvou a vida de Davi várias outras vezes. Evitou para que Davi seja colocado em perigo, justamente porque ele já tinha muita idade. Então já não era mais opção, já não era mais válido para Davi estar ali. Ele tinha que fazer o trabalho dele de uma outra forma. Então que a gente consiga sim entender os nossos limites e aprender a evitar determinadas coisas para não se cansar, mas que a gente também aprenda como servo de Davi que a gente pode ajudar quem está do nosso lado, seja com um conselho, seja com um abraço, seja com uma palavra, que a gente pode ajudar os nossos líderes, seja com um conselho, seja com um abraço, seja com uma palavra, que a gente esteja disposto a também ajudar quem está do nosso lado, se a pessoa estiver cansada. E mesmo que a gente não identifique tudo isso que a Sabrina falou, para não se cansar, que se um dia a gente se cansar, a gente tenha certeza do lugar onde a gente está. Porque no Salmo 91 fala que se nós estivermos na sombra do Altíssimo, a gente pode descansar nele. Então, é nesse lugar que a gente tem que estar, porque se um dia a gente cansar, a gente tem certeza de um Deus que nos dá descanso, nos dá colo e nos dá consolo também. Amém? Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos, eu quero já agradecer vocês por terem vindo. Quero agradecer os irmãos que me deram o sim para trabalhar como intercessores, o sim para trabalhar como apoio, o
sim vai trabalhar com músicos na EBQ, os professores, os idealizadores, todos que deram sim para poder nos ajudar. Queria dizer a você, porventura talvez ainda não tenha dado o seu sim, nós queremos o seu sim para a gente poder trabalhar juntos aqui na Escola Bíblica Quadrangular de 2023, que eu tenho certeza que será uma bênção, um sucesso. Eu só queria dizer o seguinte, irmãos, nós assumimos a Escola Bíblica com R$49. Tivemos uma oferta aí de uma pastora aqui da igreja que nos ajudou a fazer aquele lanche ali embaixo. Então, se você quiser hoje contribuir com a nossa escola para a gente poder fazer o próximo café, o irmão Edilson vai passar aí com esse belo cestinho branco. R$2 nos ajuda, tá, irmão? 5 o próximo lanche. E quem sabe a gente vai conseguir arrecadar mais dinheiro aí para a gente também ir custeando outras coisas, como, por exemplo, aqui hoje não devemos ter gastado aqui uns R$30, R$40 de energia. Então, a gente poder também estar ali junto com o pastor falando algumas tendências ali em relação à energia. E futuramente, se os irmãos optarem por trabalhar com as revistas, a gente consiga comprar as revistas para que os irmãos tenham acesso gratuitamente. Essa é a intenção do meu coração, mas sem dinheiro não vai fazer nada. Então, com dinheiro a gente consegue fazer. Nós vamos encerrar essa escola bíblica. Assim que o Edilson terminar ali, obrigado aos professores, obrigado ao Marivaldo. Eu quero agradecer já com Elismar, que veio juntamente com a Ismara, com a Mara, sua esposa, com o Pedro, seu filho. Obrigado, Pedro, por ter vindo. E também a Tissa, a princesa que está ali embaixo na sala das crianças. Está ali o Alec, que é esposo do diácono Marivaldo, filho. Eu falei o quê? Aleph, filho do diácono Marivaldo, e a Valentina também que está ali embaixo, né? E está aqui a nossa convidada também. Meu nome? Não entendi. Eliana? Eliandra. Também junto ali com a sua filha, tem uma princesinha também que está ali embaixo. Muito obrigado por terem vindo. Meu cunhado que está ali atrás, o Pablo, minha cunhada, muito obrigado. Já está escalado para a recepção, já trabalhou hoje já o Pablo lá embaixo. Muito bem-vindos aqui. Tem também aqui a nossa irmã que chegou, a primeira que chegou aqui, esquecendo o nome. Patrícia. Como é que é o nome? Patrícia. Bem-vinda, Patrícia. Seja muito bem-vindo aqui. Espero que essa mulher que veio. Foi a primeira a chegar, tá, irmão? Estava aqui, ela chegou. Glória a Deus. Obrigado por ter vindo. Tem mais alguém que está esquecendo? Deixa eu ver. Não, né? E todos vocês que estão aqui de casa, muito obrigado. O mestre do professor aqui também, Adriano, cujo meu sonho é que ele dê aula na escola bíblica. Quem sabe esse ano ele me deu 5, mandei 20 mensagens para ele. Mas vai olhando aí, irmão. Esse homem é uma mente brilhante. Tá? Muito obrigado a vocês. Eu quero passar a palavra para o pastor Roberto, que vai fazer o encerramento, orando e agradecendo a Deus. Esse aqui, irmãos, olha, quem deseja fazer uma oferta para a igreja via Pix, nós temos aqui também uma opção. Você que quer colaborar com a nossa igreja, como eu estou dizendo para os irmãos, sem dinheiro nada se faz, né, pastor? Então, quanto mais arrecadação a gente tiver aqui, mais as coisas funcionam melhor. Ok? Muito obrigado por terem vindo. Eu queria convidar você a aplaudir o nome de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Coloca de pé, querido. Você pode estar convidando mais alguém para estar aqui na próxima terça-feira participando da escola bíblica. Você pode se tornar aluno, frequentador da escola bíblica, no nome de Jesus. Senhor, nós louvamos por tudo quanto o Senhor trouxe para as nossas vidas nesta noite. Que o Senhor continue, ó Deus, regando todo ensinamento desta noite em nosso coração, para que nós possamos colocar em prática na nossa vida. A Ti louvamos, Deus, e agradecemos no nome de Jesus, e te pedimos que nos leve em paz
aos nossos lares, nos guardando, protegendo e nos dando uma noite de sono tranquilo e reparador para a glória do Senhor Jesus. E que o amor do nosso Deus, amado em Cristo Jesus, a comunhão do Espírito Santo reine em nosso coração, não só hoje, mas para todos sempre. Amém, Jesus, graças a Deus. Foi paz, Deus abençoe.